Psicologia de Bolso. Eu sou a Paula Chocalhinho e este é o meu podcast. Bem-vindo, bem-vinda novamente ao podcast Psicologia de Bolso. Tivemos aqui um pequeno interregno de 2 semanas, mas estou de volta. E hoje para falar aqui de relacionamentos de casal. Da intimidade e o que por vezes falta nas relações de casal. Costumo dizer muitas vezes, quem tem uma relação de longo termo, que precisa regressar à fase de namoro. Ou seja, muitas vezes as pessoas que namoram já há muito tempo, que vivem juntas já há algum tempo, muitas vezes a rotina instala-se e as pessoas afastam-se, deixam de se olhar nos olhos, deixam de se abraçar, de perguntar genuinamente como estás e haver um espaço, um tempo para se sentar à mesa, para falarem de si, da relação, dos seus desejos, das suas necessidades, principalmente se houver filhos. Muitas vezes há esta dificuldade, há este desencontro do próprio casal quando há filhos, não é? Porque de facto depois o tempo é gerido em torno da rotina da criança, da família, leva à escola, traz da escola, leva à atividade, traz da atividade, faz o jantar, dá-se o banho, faz as tarefas da escola, os trabalhos de casa, prepara-se a mochila. Então, os relacionamentos aqui, principalmente nestas relações mais longas e com filhos, tornam-se relacionamentos funcionais e pouco afetivos. As pessoas quando se encontram, o casal quando se encontra no final do dia ou no final da noite já se encontra completamente esgotado. Portanto, muitas vezes um dorme no sofá, o outro vai deitar-se mais cedo, ou estão os dois no sofá e deixa-se dormir cada um para o seu lado, ou um está a fazer uma coisa e o outro está a fazer outra, ou seja, quando se leva trabalho para casa, quando um fica a tratar da cozinha, o outro vai tratar dos miúdos e às vezes não há este encontro, ou melhor, passam a haver mais desencontros do que encontro. Aqui neste caso, importa sim, eu sei que numa fase inicial que as crianças são bebés, são muito pequeninas, principalmente até aos 2, 4 anos, muitas vezes é difícil deixar com alguém a criança, porque a criança faz birra, chora, né? Normalmente precisa de mamar também X tempo, quando é muito pequenina. E muitas vezes o pai ou a mãe ou ambos têm imensa dificuldade em deixar a criança com alguém nos primeiros anos de vida. E muitas vezes nem tem essa rede de suporte, não é? Essa família perto que possa ficar com a criança. Então, às vezes, o casal fica limitado a essa dinâmica só dos 3, ou dos 4, ou dos 5, independentemente do número de filhos que tiver. E então, torna-se muito difícil este namoro, esta conexão de casal, em que há uma relação afetiva, afetuosa, de vínculo, de dinâmica de intimidade, não é? Então muitas vezes o que falta é isto, é o namoro, a intimidade, a proximidade, a conexão, até a sexualidade muitas vezes, porque falta este tempo de casal, este tempo de qualidade, não é um tempo de resolver coisas, de estarem a gerir a rotina, não é? Do dia a dia com ou sem filhos, o trabalho, o pouco tempo livre que muitas vezes nós temos, não é? E muitas vezes os afazeres familiares durante o fim de semana, o ir almoçar aos pais de um ou aos pais do outro, o ir fazer compras, o levar às atividades que as crianças têm, não é? Cada vez as crianças têm uma vida social mais ativa desde muito novas, desde atividades desportivas, aniversários, festinhas disto, festinhas daquilo, não é? Os escuteiros, etc, etc. Então os pais às vezes tornam-se aqui como Uber dos seus próprios filhos, não é? Como se fosse um serviço de transporte e de cuidado, não é? Apoio domiciliário às suas próprias crianças. Então falta este contacto. Desse lado, independentemente se tem filhos ou não, independentemente do tempo que tem a sua relação, importa sim voltar a olhar para o companheiro, para a companheira, olhar nos olhos. Sabem quando a pessoa chega a casa numa fase inicial de enamoramento, quando as pessoas se encontram na rua, em casa, onde quer que seja, olham um para o outro, a uma para a outra, e olham com desejo, com paixão, com interesse, com disponibilidade, abraçam-se, mas é muito no olhar. Eu acho que o que se perde aqui quase a longo prazo, ou na maior parte dos casais muitas vezes, é este olhar, este afeto, esta afetividade, não é? Esta amorosidade, esta generosidade, este contacto, porque as pessoas entram em casa já estressadas e uma das pessoas, um dos elementos do casal já está a fazer uma atividade qualquer, uma dinâmica qualquer, ou ocupada com qualquer coisa, então perde-se este olhar e acima de tudo é este olhar. Portanto, é muito importante desse lado, se já tem uma relação longa em que sente que falta esta paixão, este brilho, esta conexão, é criar momentos de casal, fins de semana juntos, nem que seja uma vez por mês,
um dia por semana ser para o casal, os filhos ficarem com alguém, se for possível, se não, tentar encontrar essa pessoa, não é? Tentarem almoçar uma vez por semana, lanchar, tomar um pequeno almoço os dois, em que possam estar sentados a falar um fim de semana por mês e, aliás, não é ou e, é um fim de semana por mês e um momento durante a semana para o casal. Isto seria ideal, principalmente quem tem filhos, não é? Quem não tem filhos já consegue fazer mais esses momentos mais facilmente, mas sair dessa rotina de casal, de casa, de a rotina doméstica, sair, ir a um sítio diferente, a um restaurante diferente, passear por um sítio diferente, não é? Ver esse tempo útil, de qualidade, em que os dois possam estar juntos numa coisa que ambos gostem. Porque eu sei que há pessoas que às vezes gostam mais de ficar em casa, se calhar o outro elemento do casal gosta mais de ser ativo ou ativa, de passear, de sair, de ir a sítios diferentes, já aquele que é mais conservador gosta mais de ir sempre aos mesmos sítios, ou não gosta assim tanto de sair. Portanto, é encontrarem, seja em casa, fazer uma refeição diferente, ver um filme os dois, ou as duas, independentemente do casal que seja, não é? É encontrar momentos para o casal. E principalmente aqui na intimidade, muitas vezes o que é que falta? Eu enumerei aqui uma série de itens que por vezes falta na intimidade, na sexualidade, neste contacto mais íntimo, mais de um para um, não é? Mais só os dois, o casal, na sua intimidade, que muitas vezes falta, que é a comunicação, a inovação, a iniciativa, a disponibilidade e a questão dos preliminares. Agora, falando especificamente na sexualidade, muitas das vezes estas são as 5 coisas mais importantes que faltam na sexualidade, na intimidade sexual do casal. Porque a intimidade podem ser várias coisas, não é? Mas aqui neste caso, na sexualidade, no quarto, na cama, muitas vezes isto é o que falta. As pessoas poderem comunicar, dialogar as suas necessidades, as suas fantasias, os seus desejos, sem crítica, sem julgamento, sem acusar o outro, não é? Mas ele não procura. Ouço muito as mulheres terem este tipo de discurso, né? Às vezes os homens também queixarem-se muito da falta de iniciativa das mulheres, porque isto é outro dos pontos. Portanto, são sim comunicação, inovação, iniciativa, mente aberta e preliminares. Aqui no caso da iniciativa está muito relacionado com os estereótipos. O homem persegue a mulher, o homem vai atrás, o homem tem mais desejo sexual, o homem tem mais vontade de ter relações sexuais, procura ou ele é que deve procurar, e isto está muito baseado aqui na nossa cultura, na nossa sociedade, na educação que recebemos, não é? Mais cristã, não é? E mais evolutiva, que normalmente o homem é que é o caçador, a mulher é a presa. Então muitas vezes falta esta questão de ambas as pessoas poderem ter iniciativa, ou aquele que tem sempre iniciativa, sendo a mulher ou o homem, sentindo que tem sempre a iniciativa e o outro rejeita muitas vezes essa iniciativa, acaba por deixar de ter essa iniciativa, porque ninguém gosta de ser rejeitado, seja homem, seja mulher, e aquela pessoa que procura mais o outro, nesse contacto mais íntimo, mais sexual, se sente rejeitado ou rejeitada na sua procura, uma vez após outra, acaba por vezes deixar de procurar ou deixar de ter essa iniciativa. Então aqui neste caso voltamos aqui ao diálogo novamente, não é? Poder partilhar isto, poder ser vulnerável, porque falta muitas vezes isto, a vulnerabilidade. As pessoas vão criando couraças, máscaras, defesas, resistências perante o outro, para não se sentir vulnerável, para não se sentir exposto, exposta, rejeitado, rejeitada. Então, comunicação, iniciativa. Perceber que tanto o homem como a mulher têm desejo sexual e ambos querem esse contacto mais íntimo, que acaba por ser uma forma de vínculo entre as duas pessoas, não é? Uma forma de procurar o outro, de estarem juntos em algo que ambos querem, algo que possam sentir prazer, em algo que os une, não é? E aqui no caso da inovação, tem a ver com a novidade, não é? O casal precisar de novidade, seja na cama, seja fora dela, portanto, oxigenar a relação, seja através de novas posições, novos sítios onde ter relações sexuais, ou ir buscar estímulos, brinquedos sexuais, cremes, pomadas, sei lá, óleos, massagens, algo que possa trazer assim um momento mais picante, diferente, não é? Da típica prática, às vezes sexual, que os casais têm passado ali um tempo de convivência em que sabem que aquela posição resulta, ou que normalmente é assim que costuma funcionar, não é? Portanto, trazerem aqui um pouco de inovação, de novidade, seja um fim de semana num sítio especial em que se leve uma lingerie, em que se leve uns brinquedos, uns óleos, se faça uma massagem, se esteja no banho a trocar carícias, não é? Portanto, trazer inovação
a vários aspectos, não é? A vários aspectos, portanto, a dinâmica sexual do casal. Aqui a mente aberta tem muito a ver com a disponibilidade, não é? Disponibilizar-se para ouvir o outro, para aceitar este tipo de brincadeiras, para fazer coisas diferentes, que às vezes podem até ser ameaçadoras, não é? Porque nós tememos muito novo, não saber lidar com aquilo ou ser estranho. Aqui deve ser importante haver o consentimento. Ambos os adultos estarem dispostos a fazer aquilo, nem que um dos elementos proponha e o outro às vezes estranho, mas se sentir mesmo desconfortável, não deve fazer, obviamente, não é? Tem que haver este consentimento, não é? Esta decisão conjunta de se avançar para qualquer coisa que é nova, que é inovadora, que é diferente. Então é importante ter a mente aberta, disponibilizar-se para algo diferente, apesar da rotina estar de uma determinada maneira que parece estranho fugir àquele mecanismo, não é? Aquela rotina mais mecânica. Aqui principalmente a questão dos preliminares. Os preliminares não devem ser só focalizados nos órgãos genitais, nos órgãos sexuais. Os preliminares pode ser uma massagem no corpo todo, um toque mais sensorial, em partes do corpo que outra pessoa gosta e sinta estimulada, porque eu sei que há muita influência da pornografia, como é que o sexo deve ser, como é que os preliminares devem ser, qual é a duração de uma relação sexual, qual é o ideal de uma relação sexual. Cada casal deve encontrar esse ideal para ambos. E um momento podem querer umas coisas e no outro momento podem querer outras, mas diversificarem as suas práticas acima de tudo, não é? Poderem explorar o corpo um do outro sem ser uma coisa muito genital, muito focada no desempenho, que é o que acontece. E isso tem a ver com a influência da pornografia. Que acaba por ser uma má escola para a questão da sexualidade, que é tão abrangente, não é só sexo, não é só penetração, não é só orgasmo, portanto deve haver aqui um contacto com o outro, um contacto mais erótico, uma vinculação mais sensorial, mais afetiva, mais emocional, não tão genital, não tão apenas físico, baseado nesta questão só do prazer genital. Devemos trazer o prazer a vários momentos, no toque, no abraço, no beijo, na presença, na disponibilidade com que se está na relação, sem ser uma coisa muito mecânica, não é? Então, tudo isto são aspectos que são tão importantes na questão da intimidade, nas dinâmicas de casal, porque sim, a sexualidade é um dos elementos que estão associados às dinâmicas de casal, à intimidade, à vinculação, ao contacto com o outro, à afetividade, ao sentir, não é? À disponibilidade, ao estar para o outro também, receber o outro, aceitar o outro nesse âmbito também. Então quero que faça aí essa reflexão na sua relação, se tiver alguma. O que é que está a faltar para si? Quais são as suas necessidades que não estão a ser satisfeitas, seja físicas, seja emocionais, seja mentais? Portanto, primeiro fazer essa reflexão para poder trazer isso ao companheiro ou à companheira, poderem dialogar, poderem falar, poderem oxigenar a relação, trazer elementos que se perderam ou que nunca existiram, não é? E caso não estejam a conseguir encontrar-se, caso não estejam a conseguir esse vínculo saudável, essa comunicação, podem pensar numa terapia de casal, podem pensar numa terapia, aliás, em sexologia, fazer uma sessão, caso tenham algumas dificuldades, porque há muitos distúrbios da sexualidade que muitas vezes não são diagnosticados, ou que não são reconhecidos, ou que não são falados, ou em que não se procura ajuda por vergonha, seja no homem, seja na mulher. Então, que possam falar, que possam explorar o vosso corpo entre os dois elementos do casal, não é? E caso haja algum problema, poderem procurar a solução que seja certa para vós, poderem encontrar um retiro relacionado com, sei lá. Agora fala-se no sextântico, né? Já se encontram retiros, encontros, palestras, workshops. Quem sabe explorar uma coisa deste género? Quem sabe frequentar retiros de terapia de casal, de constelações familiares, não é? Também se pode olhar para essas dinâmicas de casal, seja sexual, uma dinâmica sexual ou outra precisa ser vista. Aqui o que é certo é poder comunicar com o parceiro, com a parceira, o que está a faltar, o que sente falta, o que é importante, o que não foi falado, o que é difícil. Portanto, para se voltar a aproximar, para voltar a reconectar-se com o parceiro ou com a parceira, de um lugar de vulnerabilidade, de entrega, de disponibilidade, de conexão, voltar a encontrar coisas afins, porque eu sei quando as pessoas estão juntas há algum tempo, às vezes ao longo do tempo perdem-se ali também porque crescem
formas diferentes, evoluem, cada um na sua direção, porque a relação é uma coisa muito orgânica, não é? Muito evolutiva, em que às vezes uma pessoa procura muito o seu desenvolvimento pessoal e outra pessoa fica mais estagnada, e às vezes deixam de se encontrar, e às vezes neste momento é mesmo a altura de rever se essa relação faz sentido ainda, se ambas as pessoas podem crescer juntas, se já não podem crescer juntas, o que é que está disposto ou disposta a aceitar nessa relação. Quais são os limites? Se o que falta é tão importante e se outra pessoa pode dar isso ou não? Portanto, tantas são as questões que pode fazer-se a si mesmo, a si mesma neste campo e perceber realmente o que é importante para si neste momento, para a sua relação neste momento. Relembrando que sempre há 3 elementos numa relação: o eu, o tu e o nós. Portanto, cada ser deve tratar de si próprio, das suas questões, não é? Procurando ajuda se for preciso, mas também envolver o nós. Ambos têm que estar dispostos a trabalhar no nós, no casal, no que é importante para o casal, para esse casal poder funcionar, não é? Então deixo-lhe aqui este episódio para refletir acerca da sua dinâmica de casal, se realmente se perdeu alguma coisa que é importante recuperar ou se perdeu de vez, e se não se perdeu de vez, o que é possível para recuperar esse namoro, essa qualidade, essa paixão, essa comunicação, esse vínculo, essa conexão. Então deixo-lhe esta reflexão para fazer, espero que tenha sido útil e até ao próximo episódio.